Porque muitas vezes eu me coloco nesse lugar. Eu vou na igreja, eu rezo muito, eu participo disso, eu participo daquilo. Estou ali tão compenetrada na igreja, tão unida espiritualmente a Jesus. Saí da igreja, encontrei alguém precisando de ajuda, eu viro a cara e mudo de lado na rua. Não é assim. O Evangelho não ensina isso. Né? Eu vou buscar na missa, no encontro, na adoração, forças, inspiração e bênção de Deus para eu sair dali e continuar a minha missão. Né? Fazer pelo outro aquilo que ele precisa. Não é só rezar e não realizar aquilo que eu estou vivenciando. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados aqui da região para bater um papo com a gente, contar suas histórias, compartilhar conhecimento muitas vezes. E acredito que vai ser o caso de hoje também, né, Jonathan? O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Bom, vamos à apresentação da nossa convidada da semana. Hoje a gente vai falar de história, mas também de arte, né? Porque está conosco aqui a Maria Helenice Goldinho João Branco. Eu tive que olhar aqui para a cola, porque eu não sabia que o nome dela era tão extenso assim. Um patrimônio. Patrimônio. Professora Maria Helenice, né? Como todo mundo conhece, Exato. Em Ponte Serrada, né? Professora aposentada hoje. Mas por muito tempo, muitos anos aí, foi a professora minha, eu acho que sua e de muita gente também, né? Então, seja bem-vinda ao Falar Mais, Maria. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma satisfação e um orgulho estar aqui hoje diante de vocês, que foram meus alunos lá desde as séries iniciais, né, até terminar o ensino médio. E eu fico muito feliz, porque aqui está o resultado do nosso trabalho. Ah, sim, com certeza, com certeza. Alunos, vizinhos, amigos, né? Isso, verdade. Muito legal poder te receber aqui, mas acho que vamos começar então a nossa contação de histórias, como o Jonathan falou. Inclusive, vocês já estão vendo, acho que na câmera aí dá para enxergar, ela trouxe 2 livros, eu estou vendo aqui. Um eu tenho certeza que foi ela quem escreveu. A gente vai chegar nessa parte aí da história. Mas para a gente fazer, então, justamente uma contextualização sobre quem é a professora Maria Helenice, né? De onde veio, é natural de Ponte Serrada? Conta um pouquinho da tua história, Helenice. Então, os meus pais são catarinenses. O pai nasceu em Orleans, descendo a serra do Rio do Rastro, logo a gente chegou a Orleans, né? E a mãe nasceu em Grão-Pará, que é descendo a serra do Corvo Branco, é a primeira cidade. As duas serras se encontraram. Se encontraram no Paraná. Então, o pai foi para o Paraná com 18 anos e a mãe ainda criança. E se encontraram lá. E eu nasci em Salto do Lontra. Interior, bem interior. Você é paranaense, então. Sou paranaense, com muito orgulho. Na realidade, agora eu sou mais catarinense, mais ponte-serradense do que paranaense, né? Porque lá eu saí de casa aos 14 anos, então nunca mais voltei. Viveu até os 14, então, lá no Paraná. Isso, lá no Paraná vivi até os 14, mudando de cidade em cidade. Porque o meu pai, ele é descendente de italianos, caboclos e indígena. A bisavó dele era indígena. Antigamente as pessoas falavam que caçavam os indígenas, né? Tem aquele termo, inclusive o pai dizia assim, a minha bisa foi pega a laço. Os descendentes de europeus, né? Escravizavam os indígenas, né? Maltratavam, etc., que a gente conhece a história. Então o pai tem esse sangue de nômade, né, de sair em busca de outras coisas. Estava numa cidade, alguma coisa lhe desagradava, ele imediatamente vendia tudo que tinha, casa, terra, móveis, tudo, e ia embora só com a roupa. Começava uma vida nova. Não tinha apego nenhum material. Mas o importante é assim, que eu tenho muito orgulho do pai que eu tive, porque ele já faleceu,
porque ele era muito determinado. Ele tinha trabalhado em várias profissões, mas a principal dele era marceneiro, e ele era um marceneiro de mão cheia. No sudoeste do Paraná, foi ele que ensinou todos os marceneiros naquela época a trabalhar com o torno, para fazer aqueles móveis trabalhados, torneados, que a gente conhece, que é bem difícil. Ele ensinou todo mundo na região, então foi passando de cidade em cidade. Assim, ele morou até na Argentina, inclusive eu, né? É? Sim. Nesse período aí da infância e adolescência? Da infância. Com 6 anos eu fui morar na Argentina, em Eucalburaí, fica próximo à capital. O irmão dele já morava lá. Nossa, bem para dentro da Argentina, bem então. Bem para dentro. O irmão dele já morava lá, ele foi para lá trabalhar como marceneiro, evidentemente, né? Ficamos lá em torno de 1 ano. Ele entrou por vias legais, pelo consulado, né? Mas como ele brigou com o irmão lá, não dava tempo de esperar os trâmites legais para sair legalmente, ele saiu de madrugada, ou melhor, saímos, né? Pelo Rio Paraná, nas 3 fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. Da Argentina para o Paraná, que para mim eu estava atravessando o mar, porque eu não via a outra extremidade da margem do rio, né? E para vocês terem uma ideia como é que meu pai mudava, eu tinha eu, nascida, que era mais velha, o Rubens e o Newton, foram os 3 primeiros filhos do pai e da mãe, o pai, a mãe e o dono do Caico, e a nossa mudança, da Argentina para o Paraná, para o Brasil, e aquilo foi traumático na minha infância. Imagina, porque eu criança, lembro né? até hoje que parecia que o Caico ia afundar porque faltavam 2 dedos para encher de água. Tava no limite. Estava no limite. Então, o pai era assim. Alguma coisa lhe incomodava, ele vendia tudo, ia embora, e no outro lugar, em pouco tempo, ele conseguia tudo de novo. Sim. Ele começava literalmente do zero. Do zero. Literalmente do zero. E então você, durante esse período aí da infância e início da adolescência, teve essa acompanhamento do teu pai. E você comentou, saiu de casa aos 14. Isso. Eu saí de casa aos 14, quando a gente morava em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, que faz divisa com a Argentina, San Antônio. E o pai, inclusive, ajudou a construir a aduana lá, né? Entre o Brasil e a Argentina. Eu saí de casa porque eu fui morar com as irmãs de Nossa Senhora de Lourdes. Muita gente me conheceu como religiosa aqui em Ponte Serrada. E sabe da minha história, né? Era um convento? Um convento. Sim. Mas isso aonde? Santo Antônio do Sudoeste. Lá elas tinham casa, tem até hoje. As mesmas religiosas que foram as últimas a sair de Ponte Serrada. As irmãs de Nossa Senhora de Lourdes. As mesmas. Então, eu entrei para o convento aos 14 anos e saí de lá para casar. Então, eu convivi mais com o mundo, com o meu esposo, do que com a minha família de sangue. Sim, 14 anos, né? E iniciou aos 14 no convento em Santo Antônio. E quando é que você veio a Ponte Serrada? Então, aos 14 anos eu fui para o convento, porque o pai mudou de Santo Antônio para Ampere, que é uma cidade próxima, mas era metade do ano, e eu não queria perder a escola. Aí, unir o útil ao agradável, as irmãs me convidaram, fui morar com elas. No ano seguinte, eu voltei para casa. E no final do ano, veio de férias uma religiosa, que era minha vizinha em Santo Antônio do Sudoeste, e que permanece até hoje, que foi madre geral por 17 anos lá na Itália, em Roma. E ela me convidou. Não quer ir para o Rio de Janeiro comigo? Para mim, assim, a princípio era uma aventura, né? Pense, 15 anos, eu completei 15 anos na casa delas. Um mundo diferente, né? Várias oportunidades que se vislumbraram. E, claro, a vida religiosa, eu gostava muito daquele trabalho que as irmãs faziam e me identifiquei. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. E lá permaneci por 6 anos. Quando fui transferida para Ponte Serrada, porque as religiosas, elas fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Não só as religiosas, os religiosos também. Só não os padres diocesanos, que eles fazem votos só de obediência e castidade.
eles não têm a obrigação de serem pobres, de não acumular bens. Tanto é que vocês conhecem aqui na cidade o Padre Lírio, ele tem uma residência, né? É dele. Sim. Ele pode ter outras, ele recebe o salário para trabalhar. Então, se ele souber economizar, vai juntando, né, um valor e pode. Os religiosos, não. E quando a superiora diz, vamos mexer um pouquinho, porque o objetivo de ser religiosa não é ficar eternamente num lugar, justamente para você não se apegar às coisas, ao lugar e às pessoas, porque você renuncia a tudo quando entra no convento, né? Inclusive, outro dia até dei entrevista no rádio, que o São Antoninho me chamou, na Semana da Mulher. Eu trabalhava numa escola lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Então, a escola de religiosa é só pessoas que têm posses, né? Porque o valor é alto, você faz amizade com muitas pessoas, então você ganha muito presente. Aniversário, Páscoa, Natal, todos esses momentos, né, os alunos levam presente. Chegava na casa das irmãs, colocava tudo em cima da mesa e a superiora dizia qual desses que você está precisando, que você precisa para usar. Porque eram inúmeros presentes de todos os tipos. Retirava aquele que você iria usar e os outros você deixava num armário comum a todos. Quem precisava ia falando com a supervisora, com a coordenadora e retirando. Então, isso é o voto de pobreza. Mas o voto de pobreza mesmo, eu já disse outro dia, eu vivi depois que eu casei. Porque enquanto eu estava no convento, é um voto de pobreza, mas é um retorno da tua dedicação, da tua vida religiosa, que você não tem nada, mas ao mesmo tempo você tem tudo, Sim. segundo o Evangelho, né? Então, eu visitava a minha família no máximo a cada 2 anos. E eles moram em Rondônia, né? Depois que eu fui para o convento, eles mudaram para Rondônia. Foram subindo. E lá em Rondônia, o pai mudou muitas vezes ainda. Então, eu ia a cada 2 anos, no máximo, se não a cada ano. E quando eu casei, eu fiquei 8 anos sem ir ver minha família. Eu e o Vila só não passamos fome. Quando a gente casou, nós ficamos uns 6 meses em Caçador com o tio dele. E depois nós fomos para Rondônia também. Ele disse, vamos ver, né, a situação lá, se a gente consegue construir uma vida melhor e tal. Mas ele já me garantiu, só 3 anos. No final de 3 anos a gente volta. Então, lá em Rondônia a gente só não passou fome logo que casou, porque o norte, de uma maneira geral, ele tem um clima muito propício para verduras, frutas, hortaliças, de uma forma geral, porque o clima é quente e úmido. Então, tudo dá muito rápido e assim, de boa qualidade. Em qualquer lugar tem tudo isso. Nós alugamos uma casa, que o lote era grande, tinha abacate, tinha fruta do conde, tinha mamão, tinha maracujá. Então, tinha várias frutas e a gente cultivava uma horta. E naquele tempo já era proibida, mas as pessoas com mais frequência caçavam, né? Eu quero que fique bem claro que continua sendo proibido e dá cadeia. Graças a Deus, o Vila, de predador, virou defensor da natureza, depois que a Sasha fez biologia e começou a chamar ele para isso. Mas, naquela época, era uma necessidade para nós. Sim. Era questão de sobrevivência. Sim. Sobrevivência. A caça não era para venda, né? Era para, literalmente, o consumo próprio, né? Literalmente, o consumo próprio, né? Então, se as pessoas fizessem sempre isso só, quem sabe a gente não tinha tanto animal extinto, né? Sim. Você falou aí do convento. Eu tenho uma dúvida sobre o convento. A gente já recebeu algumas pessoas aqui, principalmente homens senhores, que nas suas falas eles disseram que na juventude foram aos seminários. O convento, ele tem semelhança ao seminário? Porque eles iam ao seminário, no caso deles era para estudar, seguir o caminho religioso e, na sequência, se tornar padre se fosse a ocasião. De todos, acho que um só, né, se tornou padre, que a gente recebeu aqui. O convento era a mesma situação? Você ia
para seguir a vida religiosa e se tornar freira? Era essa? Era esse, era e é esse o objetivo até hoje. Você vai para o convento para você, no início, ter uma formação que tem várias etapas, né? Você começa com aspirantado, que você é aspirante a alguma coisa, né? Você está aspirando, você está conhecendo para ver se na etapa seguinte você ainda quer continuar. Aspirantado, postulado, noviciado, aí os votos, que daí você se torna religiosa. O seminário dos padres religiosos, porque tem os padres religiosos de congregação, de ordem, como os franciscanos, mas tem os padres diocesanos, que no caso o nosso padre Pedro, ele é diocesano, ele só deve obediência ao bispo. Os padres religiosos, eles devem primeiro obediência ao superior deles, da congregação, e em segundo lugar ao bispo, na comunidade onde ele está inserido. O seminário é a mesma forma, é uma casa de formação, né, que passa por várias etapas. Para os padres, a formação é mais longa do que para as religiosas. Tanto os padres religiosos quanto os diocesanos. É mais longa por quê? Porque eles têm que fazer 2 faculdades antes de receberem o sacramento da ordem. Eles têm que fazer filosofia e teologia. E se ele quiser uma outra formação, uma 3ª faculdade que ele pode cursar depois de já ter recebido o sacramento da ordem. As religiosas, quando eu entrei, não se exigia a formação. Tanto é que quando tinha irmãs em Ponte Serrada, muita gente deve lembrar, porque nós temos até a rua que se chama Madre Maria Teodora, né? Uma das principais ruas da nossa cidade. Ela foi a fundadora das Irmãs de São José de Chambéry, no Brasil. Ela era francesa. Então, as pessoas, as famílias, tinham o maior orgulho e o desejo de ter uma filha religiosa, de ter um filho padre. Isso era prática comum no início da nossa colonização aqui em Ponte Serrada e no resto do Brasil. Era comum. As famílias mais abastadas, eles tinham um filho religioso. Era um orgulho, era alguma coisa para ostentar muitas vezes. Não queria nem saber se o filho tinha ou não tinha vocação. Tinha que ter um filho padre e uma filha religiosa. Vocês conhecem a Dona Maria Bison, né? Sim. Ela entrou para a congregação das Irmãs de São José aos 8 anos de idade. Caramba. Criança. E era assim antigamente. Até 6 anos. Fazia toda a formação mesmo humana e religiosa lá no convento. E os padres também, os religiosos também. Hoje em dia, não. A igreja está se abrindo aos novos tempos. Tem que acompanhar o progresso, né? Então, já tem que ter uma certa idade. Eu mesma entrei no convento antes dos 18 anos. Tinha que ter autorização do pai e da mãe. Mas já entrei iniciando o ensino médio. E hoje em dia você tem que ter um ensino médio completo para entrar e algumas congregações exigem um nível superior, né? Porque você precisa corresponder ao teu trabalho lá no convento e na sociedade onde você está inserida. Na época que você entrou, Helenice, foi por uma iniciativa própria sua ou alguma influência, alguma imposição, eventualmente, da família? Não, da família nenhuma, imposição nenhuma. O pai sempre me deixou bem livre. Mas, assim, por influência das próprias religiosas mesmo, né? Na cidade onde eu morava, Santo Antônio do Sudoeste, tinha as Irmãs de Nossa Senhora de Lourdes. E eu achava lindo aquele trabalho que elas faziam. E, naquela época, principalmente, as vestes que elas usavam, né? Então, eu fazia muito trabalho voluntário junto com elas. Comecei a participar da igreja, liturgia, encontro de adolescente, depois encontro de jovens e tal. E eu entrei por um convite delas. Então, para mim, assim, eu saí depois, evidentemente, quando eu vim morar em Ponte Serrada, mas eu devo o que eu sou hoje às Irmãs de Nossa Senhora de Lourdes, porque eu convivi com elas mais tempo do que convivi com os meus pais. Claro que a minha genética vem dos pais, né? A minha moral, meus bons costumes, tudo uma família simples, humilde, mas de muitos valores. Então, depois eu fui percebendo, quando eu fiz os votos, eu fiquei 4 anos como religiosa e usando o hábito, que vocês devem lembrar. Eu fui percebendo que não era isso que eu queria para a minha vida. Que assim, exigia muito esforço, não no voto de pobreza,
nem no de castidade, mas no de obediência. O voto de obediência é terrível de você cumprir, porque você tem que aceitar sempre a vontade do superior, independente se ele está certo ou não, se ele está errado. E a questão das transferências, de mudar de lugar. Sim. Porque, como vocês ouviram, meu pai sempre mudou muito e isso para mim nunca foi confortável. Imagine uma criança, assim, começar cada ano e meio, novas amizades, outra escola, outra realidade. É bem difícil, né? Eu tinha trauma de mudança. Hoje já não me pesa mais isso, se tivesse que mudar sem problemas. Mas na época eu tinha trauma, então no convento você tem que fazer isso com frequência. Tanto é que vocês devem lembrar, ou as pessoas de mais idade devem lembrar, que as irmãs ficavam pouco tempo. Os padres mesmo. O padre Tiago não veio uma primeira vez, né, ser vigário junto com o padre Rudinei. Ficou uns 2, 3 anos, daí precisou ir para outra paróquia para, né, sanar uma dificuldade da diocese. Veio há 2 anos atrás, 1 ano e meio no caso, como pároco, ficou o quê? 1 ano. Teve que assumir outra responsabilidade em Concórdia, numa nova paróquia que foi aberta lá. Então, muda-se de acordo com a necessidade, né? Essa é meio que uma característica da igreja, e não só da igreja, né? Outros órgãos também, né? A gente pegar órgãos de segurança pública, por exemplo, né? Policiais, delegados, juízes, até promotores também, muda-se, né? Eu acho que é justamente para não se criar aquele vínculo, né? Aquela proximidade e, porventura, afetar no trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Isso, afeta no trabalho, afeta nas relações, né? Na vida religiosa você não consegue viver os 3 votos se você não ficar mudando com frequência, né? Porque tem várias realidades. As irmãs, por exemplo, em Botafogo, onde eu morei também em Petrópolis, e morei também em Vila Isabel, que faz divisa com a Mangueira. A minha primeira casa que eu morei no Rio foi Vila Isabel. São realidades, assim, mais suntuosas, né? Da classe da média para a alta. Você tem uma vida mais confortável nessas casas. Aí, quando você vai para o interior do Brasil, para as comunidades que as irmãs têm, comunidades que se chama de serviço paroquial, que é o caso de Ponte Serrada, que foi o caso, você vive uma vida de comunidade, mas com menos religiosos. No caso, 3, 2, dependendo da quantidade de religiosos que tem à disposição. E nas casas grandes, a de Botafogo, por exemplo, é um prédio de 5 andares, onde as irmãs têm pensionato, além de... tem o prédio da escola, à parte, e o prédio que as irmãs residem e que tem o pensionato é mais à frente. 5 andares, eu nem me lembro quantos cômodos, quartos tem, porque é muito grande. E daí você sai daquela realidade para uma paroquial, que é uma casa simples, humilde, que o povo é simples, é humilde. Você tem que viver e vivenciar todas as realidades. E agora elas têm casa na África, que na época que eu estava não tinha. Então é outra realidade totalmente diferente, né? A África. Sim. Aí tem a Argentina, aí tem na Itália, e tem Lourdes, né, que é o berço da congregação das irmãs, é em Lourdes, na França, onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette. E que nós temos a gruta aqui, né, que as pessoas conhecem. Essa questão de histórias, é bom de te ouvir contando, porque você tem domínio e principalmente consegue passar para a gente as informações. E é muito nessa de histórias que você tem um livro contando história, né? Contando história, que é o do município aqui de Ponte Serrada. Isso. Desde que eu iniciei na educação aqui em Ponte Serrada, que eu sentia essa falta de algo impresso da história do município. Principalmente as profs dos 4º anos, que elas trabalham a história do município, sempre tinha essa dificuldade de contar essa história, de passar para os alunos. Ia entrevistar um, entrevistar outro, pegar um xerox assim, muito simplesinho, às vezes na Secretaria da Educação, e que tinha uma lacuna, né? Eu sempre tive vontade de escrever, mas
escrever e publicar. Escrever até não é difícil, o problema é publicar, né? É muito caro. Mas, no ano que foi mandado publicar o livro de Ponte Serrada, 3 anos antes, no caso, a dona Ivone Zanchetti, que foi uma das peças muito importantes para que esse livro fosse realidade, ela tinha um acervo muito grande de imagens e entrevista das famílias pioneiras de Ponte Serrada, os colonizadores, um arquivo maravilhoso. Eu lembro que um dia fui visitar a Dona Maria Bison, mas muito tempo antes de eu começar essa história. Ela estava lá com todo o arquivo dela, pedindo para a Dona Maria fazer isso para ela, organizar e fazer o livro ser uma realidade. Esse acervo era escrito? As entrevistas eram... Escrita. Tudo escrito e ela mandou... quando ainda tinha o laboratório de fotografia no Quinato, né? Digitalizar as fotos, imprimiu em tamanho A3, todas. Uma época, até na Semana do Município, teve uma exposição no ginásio do Dom Vital, não sei se vocês lembram, que ela expôs tudo. Mas ela estava preocupada porque a idade está chegando, a cabeça não estava ajudando tanto, e ela queria ver isso uma realidade, né? Mas a Dona Maria não tinha condições na época de fazer... por questões de saúde, né? Não que ela não pudesse, porque ela é uma enciclopédia ambulante, a Dona Maria Bison. Eu amo conversar com ela. Ela sabe todos os assuntos do Brasil e do mundo. Querem saber atualidades políticas? Vamos lá conversar com a Dona Maria uma meia horinha. Você não sai de lá menos de 2 horas, de tanto que ela conhece. Sempre compartilhar. Sempre compartilhando, mas a saúde dela não permite certas coisas, né? Então, passou-se 1, 2 anos, 3 anos, não me lembro. Ela procurou a Dona Nádia, quando era diretora do Dom Vital, para que ela tornasse isso uma realidade. Ela pegou o acervo todo da Dona Ivone e disse, olha, Maria Helenice, eu não posso fazer isso, porque não tenho tempo hábil, né? Uma diretora de uma escola estadual tem dedicação exclusiva à escola, não pode fazer mais nada além disso. E eu, então, estava, já desde 2011, readaptada de função devido a problemas na coluna, eu não estava mais em sala de aula. Ela disse, você não faria isso? Eu disse, olha, seria um imenso prazer, uma honra fazer. Mas eu trabalho 40 horas, independente se eu estou na sala de aula ou não, como é que eu vou fazer isso, né? Porque tem algumas coisas que têm que ser revistas. Ela disse, não, mas eu te permito esse tempo. Desde que não prejudique o trabalho da escola, quando você tiver folga, que pode ir fazendo na escola. Então, foi o que aconteceu. Eu fiquei durante 3 anos, né, digitalizando de novo aquelas fotos, digitando os textos, buscando mais informações, visitando pessoas, lugares. E na pandemia, parecia que não seria uma realidade, em 2020. Porque a pandemia estava ali, a prefeitura não podia dispor de valores, né? Não vinha mais verba para esse tipo de coisa. E eu comecei a ficar agoniada, porque o livro já estava pronto, eu já tinha conseguido uma editora, que é de um professor da UNO Chapecó, o professor Ivo Dickmann, que a Sasha conheceu, e que era professor dela, e que foi através dela que eu consegui entrar em contato com o professor. Daí, prefeitura é complicado, né? Licitação, 3 orçamentos, o menor que vence, tudo isso que a gente conhece. Mas estava difícil de acontecer. Eu mesmo não tinha dinheiro para publicar esse livro. Mas você já tinha todo o material O livro reunido. Já estava pronto. Eu já tinha digitado todo, já tinha colocado as fotografias, já estava pronto. A Andressa Tamanha era secretária da Educação na época. Eu disse, Andressa, no final da pandemia, pode ser que a gente não tenha mais um monte dessas pessoas que deram entrevistas aqui, que gostariam de ver esse livro uma realidade, e a gente deve isso a eles, né? Aí, conversando com a Andressa, ela disse, mas, meu Deus, nós não podemos disponibilizar de verba nenhuma para que isso aconteça, né? Aí eu disse, então vamos atrás de patrocínio? A gente já consegue e já publica esse livro. A minha preocupação eram as pessoas que tinham dado entrevista com tanta boa vontade, que gostariam de ver o livro uma realidade, né? Aí, conversando com um, com outro, a gente pensou nessa possibilidade de patrocínio.
Mas naquela semana ela teve uma reunião com o prefeito e colocou de novo o assunto, porque na semana do município não poderia ser feito nada devido à pandemia, né? Então o prefeito achou uma boa ideia a publicação do livro e a divulgação na semana do município, que seria uma atividade, uma ação à distância, como o momento exigia, né? E foi pensado na questão do dinheiro que vem para a cultura, né? Para contratação de professores, de aquisição de materiais e tal, e que estava parado e que o livro é cultura, né? Não tem nem como discutir uma realidade dessa. Aí ela disse o quanto que eles podiam disponibilizar, e a gente pensou na primeira tirada 300 livros, né, para doar para as escolas e um para cada família que está contemplado no livro, e alguns, claro, para a Secretaria da Educação, para a Prefeitura. E o livro conseguiu sair, não saiu a contento, tem muita coisa que precisa ser ajustada, corrigida, tal, porque não foi possível, assim, de entrar em contato com todo mundo que estava nos relatórios da Dona Ivone, então tem alguns equívocos que numa segunda edição a gente corrigiria e quem sabe colocasse mais os aspectos econômicos, políticos do município que não foi contemplado no todo nesse livro. Porque a gente precisou eleger um determinado espaço de tempo, porque não dava para falar de todos, de tudo, até os dias de hoje. Então, a gente pensou na colonização e 10 anos após a emancipação, até ali. Esse foi o recorte que o livro tratou. Isso, foi o recorte que o livro tratou. Eu sei que teve muita gente que ficou magoada, né, que não foi contemplada, que muitos assuntos não foram. E eu sempre digo, é tema para um próximo livro. Não dá para ser assim como foi lá na pandemia e tal, para contemplar tudo. Então, um próximo livro, se alguém patrocinar, porque é caro. Inclusive, quando foi publicado, eu quis alguns volumes para doar à minha família e alguns amigos, e mandar para outros lugares do Brasil, eu tive que comprar, né? Eu não digo que sou escritora, sou a organizadora, né, do livro. Eu tive que pagar antecipadamente, inclusive, para receber os meus livros. Hoje, graças a Deus, ele está em todas as plataformas de venda, né? De vez em quando eu vejo lá que está uma promoção bem baratinha, eu vou lá e compro um monte e deixo lá em casa, porque as pessoas que passam, nós temos a graça de ter um corredor econômico em Ponte Serrada, Sim. né? Que é a BR-282, e muitas pessoas passam por aqui. Não faz muito, um professor aposentado de Balneário Camboriú, um professor universitário, inclusive, passou, chegou, porque ele viaja o Brasil e o exterior, e ele quer conhecer a história dos lugares. Passou e foi na biblioteca pública saber se tinha a história de Ponte Serrada para ele conhecer. E não tinha livro na biblioteca à venda. Daí, eu não me lembro quem que indicou a minha casa, ele foi lá em casa. Só que eu também não tinha mais à venda. Eu tinha um autografado para alguém que não foi buscar. Ele disse, esse aqui mesmo, você pode me vender esse, só muda o nome ali em cima e põe o meu nome. Não faça um corretivo ali e escreve de novo. Eu fiquei tão feliz, sabe? Um professor universitário. E é uma coisa assim, claro que eles vão ter curiosidade de saber, né? E agora, com a Casa da Cultura, o monumento lá passa bastante gente durante a semana, principalmente feriados e finais de semana, deixar os livros lá à venda, né? E como tu mesmo disse, o nosso corredor, né, econômico, quantas mil pessoas passam diariamente por Ponte Serrada, fazer um trabalho de beira de estrada, né? De ter os exemplares. Porque a gente sabe que, por exemplo, lá no restaurante Ligeirinho, tem um espaço lá com uma biblioteca lá para comprar livros. Por que não ter os livros expostos lá do município, né? Isso. A história, se ela não é escrita, ela é esquecida, né? Porque a tradição vem de oral para escrita. Sim. E o oral vai se perdendo ao longo dos anos, né? Eu não sei vocês, mas eu hoje, por exemplo, me penitencio, me mortifico pensando quanto que eu não aproveitei do meu pai enquanto ele estava vivo para conhecer bem a história dele. Eu estou tentando fazer a árvore genealógica da minha família,
E quando chega no pai, tem uma lacuna, porque só tem mais uma irmã viva de quase 90 anos, e eles também saíram de casa muito cedo, não tem a história, né? Sim. Fica faltando ali. Sim. E as pessoas de idade, elas são uma enciclopédia viva, né? A gente tem que aproveitar, por isso que aqui eu faço um apelo aos jovens, aos adolescentes, às crianças que não têm muita paciência com os idosos. Aproveitem enquanto tem esses idosos, né? Vão beber na fonte. Por que ficar sabendo por terceiros? Nós estamos vivendo a Semana Santa. A campanha da fraternidade sempre trabalhada na Quaresma. O tema deste ano é fraternidade e amizade social, mas não é amizade social das redes sociais. É amizade cara a cara, é com gente, Física. né? É física. Por que você vai usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, se você tem a possibilidade de visitar teu avô, tua avó, teu bispo e dar um abraço e dizer eu te amo? Pode ser a última vez que você vai dizer esse eu te amo. Vós sois todos irmãos, Jesus disse lá em Mateus. Esse é o lema da campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos. Então vamos buscar o contato pessoal, físico, que está se perdendo muito, né? Vamos conhecer a história do vô, da avó, da nossa família. O que eles passaram, o que eles sofreram para a gente ter hoje a Ponte Serrada que nós temos. Né? Quanta dor, quanto sofrimento. Já pensou você ir tocando uma vara de porcos de Ponte Serrada a Joaçaba? A gente conhece e sabe como que é porco, né? O quão difícil é de lidar com eles. E uma vara de 70, de 80, de 100 porcos. As pessoas levavam de Ponte Serrada a Joaçaba 15 dias para fazer esse trabalho. 15 dias abaixo de chuva, carreiros, né? Porque às vezes não tinha nem estrada. Então, hoje eu sou o que eu sou porque as pessoas passaram, viveram e sofreram e construíram o que a gente tem hoje. E a gente precisa justamente conhecer essas histórias, né? E é através dessas gerações que, querendo ou não, ainda algumas estão aqui com a gente, né? Como tu disse, beber direto da fonte. E a gente sabe que antigamente era muito mais difícil você conseguir documentar essas situações. Fosse por escrita, né, áudio, vídeo era ainda mais difícil. E esse aqui é um exemplo, inclusive, né, do que a gente está fazendo agora. Querendo ou não, a gente está documentando tudo isso que você está falando agora, né? Daqui a alguns anos, quando for resgatar esse momento agora, ele vai estar preservado. Todas as informações da atualidade que você da nossa atualidade de agora e informações do passado que você trouxe aqui, elas vão ficar preservadas nesse documento digital, né? Isso. Quando eu ainda estava na sala de aula, eu ouvia muita reclamação dos alunos de por que estudar história, né? História. O pessoal tem uma verdadeira aversão à história, datas, acontecimentos. Eu, apesar de nunca ter ido bem na disciplina de história, eu sempre tive problema em gravar momentos, datas, números, mas eu sempre gostei muito de história. Sempre me encantou, por isso que fazer o livro também foi uma satisfação. Mas eu costumava dizer para os alunos, não sei se vocês foram um desses, mas eu dizia assim, a gente precisa estudar a história para você entender o passado, para você entender o presente e para você fazer um futuro melhor, né? Conhecer o passado, entender o presente, fazer um futuro melhor. O que errou-se lá no passado, o que a gente está errando agora que a gente pode fazer melhor lá no futuro, né? Para essa geração que está vindo aí. O que eu vou deixar de marca? Qual vai ser a minha marca nesse mundo? Não importa onde você está, se é como professor, se é como mecânico, se é como comunicador, se é como uma pessoa simples, humilde, um agricultor. O que eu vou deixar de diferente para este mundo? Né? Eu tenho que pensar nisso. Sim. Qualquer contribuição, né? Isso. Maria Helenice, a gente está num papo bastante profundo, né? Até filosófico um pouco agora, né? E é muito importante, né? Também fazer essas
reflexões. Ter essas puxadas de orelha, muitas vezes, né? Os exemplos ali servem para a gente também mudar práticas, mudar hábitos, enfim. Mas eu queria voltar um pouquinho lá na época ainda que você foi pro convento e que você decidiu sair. Você ficou quanto tempo ao todo durante o período que você esteve no convento? Foram quantos anos? Eu fiquei de 1983, que eu fui eu já tinha passado um tempo antes ali no Paraná, né? Mas eu fui para o Rio de Janeiro em 83, que eu considero assim a minha formação formal até o final, até 1991, que foi quando eu saí. 8 anos. Isso. E aí você, quando você saiu, você já morava em Ponte Serrada, não? Já estava... Eu já estava aqui como religiosa. Já estava em Ponte Serrada como religiosa. Isso. Mas eu já estava assim, todo mundo diz assim, o Vila roubou você do convento. Não é bem essa a história. Ele gosta de contar isso também, né? Mas não é bem essa a história. Eu estava em Ponte Serrada já há 2 anos, eu tinha pedido para sair. Mas as irmãs insistiam muito em eu ficar, porque precisavam de mim aqui. Já tinha poucas religiosas na época, agora tem bem menos ainda. Elas fecharam muitas casas devido a isso. A Madre Superiora dizia, mas você é tão jeitosa, você trabalha tão bem com os jovens, qual é o teu problema? Eu disse, eu quero ir para casa, eu quero ir embora, não é isso que eu quero para mim, eu não preciso ficar no convento para fazer o bem para a sociedade. Não, mas a gente precisa de você, o problema é o hábito. Gente, eu sonho até hoje que eu estou de hábito. Então, não era o hábito o problema. Como a dona Maria dizia antes de ontem que eu fui lá, ela disse, essa noite tive um monte de sonho com o convento. E olha quantos anos faz que ela saiu do convento, né? Ela já está com 80 anos e ela fez lá em 2016, 50 anos de casada, né? Então, quanto tempo faz que ela saiu do convento e ela ainda sonhou com o convento? Não era o hábito o problema. Mas, enfim, que eu fui ficando, e daí aconteceu o Vila Mir na minha vida, né? Que dele, vocês que conhecem sabem o quanto que ele é insistente, persistente e teimoso, né? Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Olha a diferença de vivência, de modo de ser que somos nós dois, Sim. Né? E que era, na época, muito mais gritante, né? Inclusive, as pessoas ficaram apavoradas. Como que ela vai sair do convento e casar com o Vila Mir? Vocês lembram do ronda policial de Ponte Serrada, na Nambá? O Vila Mir estava lá presente todas as segundas-feiras. De briga, de confusão e tal. Mas como? É lei da física, né? Os opostos se atraem, né? A gente se completa muito. Sim. E já vamos fazer 33 anos de casados. Somos um casal, assim, diferente, eu acredito, de muitos outros. Temos 2 filhas maravilhosas que muito nos enchem de orgulho. E eu estou aí, depois de muita insistência dele. Eu dizia, eu não vou sair do convento para ficar com você. Eu sei porque eu quero sair. Mas ele insistiu tanto que, num dado momento, eu me vi apaixonada por ele também, né? Porque ele participava do grupo jovem e eu era responsável pelo grupo jovem na época. Tanto é que vamos ter esta semana a encenação, né? Uhum. Hoje o Célio deve estar em Chapecó, que vai gravar a divulgação da encenação. Começou lá quando eu trabalhava com eles, né? A primeira. Primeira encenação. Nossa, isso há quantos anos, então? Foi em 1989, se eu não me engano, de 89 para 90. Eu não me lembro direito, mas acho que é 89. Então, assim, vão quase 40 anos, né? Isso. Mais de 3 décadas. Isso. Inclusive, o primeiro texto eu ajudei a escrever, que foi usado muito tempo depois. Claro que agora foi reestruturado, né? Mas o primeiro texto eu ajudei. E o Vila participava do grupo jovem, mas eu tinha raiva dele. Porque era eu ver ele entrar na sala lá da pastoral. Meu Deus, vem aquele chato. Vem encrenca, porque ele contestava tudo, não é de hoje não, viu? É eternamente, contestava tudo. Mas assim, aos poucos você vai percebendo que você vê qualidades, Sim. né? Vê outras coisas além daqueles valores que você não aprecia tanto. Os valores bons, eles sobressaem muito mais, né? E no dia a dia a gente sabe como que é a nossa vida, né? Mas
Graças a Deus estou aqui. O pessoal ficou em choque quando souberam que eu saí do convento, né? Inclusive saiu um monte de mentira, de fofoca e tal. Imagine se tivesse rede social na época. Meu Deus do céu, a gente tava morto. A gente tava morto. Não, não, não. A minha sogra conta uma história muito interessante, vale a pena ouvir. Eu não sei se a pessoa ainda está viva. Que todo dia, que ela trabalhou no fórum, né, por 35 anos, todo dia uma pessoa de uma comunidade do interior lá dizia assim, a irmã Helenice saiu do convento grávida, né? E ela brigava, discutia e argumentava, porque a dita cuja não sabia que eu era o filho dela, que tinha casado comigo, né? E ela também não contava. Ela disse que ouviu umas 2, 3 vezes, 2, 3 semanas seguidas. Um dia ela se encheu e disse assim, pois saiu grávida mesmo. Sabe de quem? Ela, não, de quem? Do teu marido. Pronto. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Aí um outro momento que ela estava ajudando umas senhoras a fazer anholine para festa no CTG, se eu não me engano. Que a irmã Helenice fugiu com Jesus Cristo, porque a gente tinha feito naquele ano a encenação, né? E o Jesus Cristo era o Antônio Marafol, que não mora mais aqui na cidade, sim. né? Não, mas você está enganada. Não, fugiu com Jesus Cristo, sim. Não foi com o ladrão? A senhora está enganada, foi com o ladrão, porque o Vila representava o ladrão na cruz, aquela época. O ladrão na cruz. Então, assim, ninguém fugiu com ninguém, gente. Eu saí do convento, tudo por vias legais, né? Com autorização da superiora, tudo bem certinho. E a gente só foi se encontrar. Tanto é que você falou que foram 2 anos que você começou, né? Iniciou ali o processo para sair, né? O processo para sair. O Vila me foi a gota d'água, claro, né? Porque não tinha mais como. Ele queria que eu saísse, porque ele ia dizer para as irmãs que eu estava grávida. Eu disse, gente do céu, nunca nem peguei na mão dele. Então, as histórias vão se formando, né? Em torno disso e daquilo. Mas gosto tanto de Ponte Serrada que estou aqui, né? Sim. E você fez um comentário que... da época e fazendo uma retrospectiva de tudo que você fez e ainda faz até hoje, ele se concretizou muito, que você disse às irmãs que você não precisava estar dentro do convento ali, na vida religiosa, nesse sentido, para fazer parte, né, para contribuir de alguma forma. E isso se mostrou na prática, né, Helenice? Isso. Tanto lá na escola, quando eu trabalhei, né, me envolvi em vários projetos, além da sala de aula, né, que era minha menina dos olhos, o projeto de sustentabilidade, né, de reciclagem, de cuidado com o meio ambiente. Isso, nossa, inclusive tem muito ex-aluno que mantém esse hábito, muitas famílias que ajudam a escola na questão do consumo consciente, né? E, claro, além da escola, sempre que possível, eu ajudo voluntariamente muitas outras atividades, né? É claro que o convento te favorece na questão da vida espiritual, né? Que, por mais que a gente tenta, enquanto família, é difícil. Por exemplo, eu quando tive as meninas pequenas, no início eu ainda nem tinha faculdade, né? Eu já trabalhava na prefeitura, no Colégio Antônio Paglia, mas eu ainda nem tinha faculdade. Quando surgiu a primeira turma de magíster, que era para formação de professores que não tinham habilitação e que o governo do estado pagava, né? A gente estudava e ainda ganhava uma bolsa de R$50 por mês na época. Mas era difícil, porque era um curso de finais de semana e férias. Então, trabalhava a semana inteira, 40 horas, tinha 2 crianças pequenas, e estudar todo final de semana, janeiro inteirinho e as 15 dias de julho. Então, durante 4 anos, foi puxado. E ainda sobrava tempo de ajudar a comunidade, muitas vezes. E hoje, claro, aposentada, as filhas crescidas, cada uma na sua profissão,
Mas daí a idade chega, a saúde dificulta, mas a gente, enquanto pode, a gente está ajudando. Sim. E todo mundo pode fazer isso, é só ter um pouquinho de boa vontade. Uhum. Você continuou morando, depois ali que você saiu do convento, já estava em Ponte Serrada, continuou morando em Ponte Serrada ou chegou a se mudar para outro município, depois voltou? Como é que foi? Quando eu saí de Ponte Serrada, claro, eu disse para o Vila, eu vou para casa, eu preciso conversar com a minha família e você vai lá pedir a minha mão em casamento lá para os meus pais. O pai morava, na época, em 91, no interior de Ji-Paraná, Rondônia. Ele morou lá em Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, vários lugares interior de cidade também. Nós fomos até a casa do meu pai, a gente conversou com eles, o meu casamento foi em Vilhena. Lá as religiosas são muito presentes nas atividades da igreja, porque as comunidades são muitas e longe, não é como aqui, Passos Maia 10 minutos, Vargião 10 minutos. Não, lá é 300 quilômetros a mais próxima. Então, as religiosas ajudam muito, elas fazem, às vezes, de padre, muitas vezes. Tanto é que quem realizou o nosso casamento foi uma religiosa chamada Irmã Helenice. Então, nós casamos lá e voltamos para Caçador. Assim, não teria problema nenhum voltar para a ponte, mas já foi tão complicada a saída e causou tanto alvoroço na cidade que eu não quis causar essa afronta, que para o meu ponto de ver era uma afronta para a comunidade, né? Então a gente foi para Caçador morar com um tio do Vila, o tio Hermes, que é muito querido, é o pai que ele conheceu e que ele considera. E depois, assim, não foi dando certo, eu não consegui emprego ali, ele tinha só bico e a gente não quis ficar dependendo do tio, apesar de que ele queria que a gente ficasse. Nós resolvemos ir para Vilhena, Rondônia. E lá moramos 3 anos. Melina nasceu em Vilhena. Aí, quando ela estava completando 1 aninho, a gente voltou para Ponte Serrada. Daí já tinha dado um tempo bom, né, para a comunidade ter aceitado a minha saída e tal, e as fofocas terem sido esquecidas. Diminuída, não diminuíram muito, não. Porque a Sasha comprou briga com uma senhora quando ela era adolescente, que a senhora continuava dizendo que eu tinha saído grávida do convento. Ela pegou o registro de nascimento da Melina e foi mostrar para a senhora. Mas não falou igual a avó dela, sim, era do teu marido. Não. Sim, eu sou filha do teu marido. Não, mas é impressionante, né? É como vocês disseram, já pensou se existisse a internet naquela época? As redes sociais? Isso. Essas redes sociais acabam com muitas amizades, com muitas pessoas. Muitas vezes a gente comete o pecado do mandamento, né? Do 5º mandamento, não matar. A gente comete não fisicamente, moralmente, né? É bem pior às vezes, porque você acaba com uma pessoa para sempre. Destrói a pessoa ali. Destrói. Com difamação, né? A reputação, porque, né? Porque muitas pessoas que acabam lendo certos comentários e ali não têm um discernimento, né? E acreditam, né? Acredito. Tomam aquilo como verdade. Isso mesmo. Mas aí, voltando lá, quando que você voltou para o estudo? Porque depois que você saiu do convento ali, você estudou durante esses anos ali, até voltar para Ponte Serrada ou não? E quando que você retomou, na verdade, o estudo ali, ingressou como professora? Como é que foi esse percurso, essa tua chegada? Então, eu comecei a estudar lá no Rio de Janeiro, o ensino médio. Quando eu fui morar em Vila Isabel, eu comecei a primeira série do ensino médio numa escola particular, que ficava próximo à Mangueira, mas, assim, com muita dificuldade, porque eu já entrei atrasada. Lá no Paraná eu já tinha estudado 1 ou 2 meses, eu acho, no ensino médio. E a realidade bem diferente, né? De educação pública para uma escola particular. Eu não conseguia acompanhar, porque eles já tinham provas marcadas, já tinham os livros do ano inteiro para ler, então eu não conseguia acompanhar. A minha base era muito fraca. Fiquei com as irmãs lá em Vila Isabel 1 ano, e para vocês terem uma ideia, eu acompanhava a turma da primeira série do ensino médio,
mas só para ir aprendendo. Nada que assim eu fosse concluir aquela primeira série. Era para não ficar parada. E para vocês terem uma ideia, para eu conseguir acompanhar muito mal o inglês, eu ia na turma do 4º ano. Eu frequentava o 1º ano e o inglês eu ia na turma do 4º ano e ainda assim era difícil para mim. Porque em escola particular, desde muito tempo, eles têm inglês desde o maternal, né? Então, normalmente, os alunos saem do ensino médio já falando inglês. Sim. E, paralelamente a isso, eles ainda fazem o curso, né? Então, não tem como comparar a escola pública com particular. Aí, quando eu morei em Vila Isabel esse ano, quando fui para outra casa de Botafogo, aí sim eu iniciei o ensino médio, que o colégio era das irmãs, os professores eram mais próximos, tinham como me avaliar diferente, né? Mas se fosse avaliar igual aos outros alunos, olha que o ensino médio eu patinei. Eu vim terminar o ensino médio aqui em Ponte Serrada, o magistério. Eu fiz o último ano de magistério aqui em Ponte Serrada. E, curiosamente, antes de ontem eu só dei continuidade, eu estou arrumando os meus livros, a nossa biblioteca, e eu encontrei o meu relatório de estágio, que a gente tinha que fazer no estágio. Você faz um relatório final, né, para a professora de didática te avaliar. E eu encontrei um trabalhinho da Débora Bernardi, que ela foi da turma que eu fiz o estágio, lá no Belermino, no 3º ano, da professora Eliane Casella. E daí tirei uma foto, mandei para ela ficou muito emocionada. Porque a gente escolhia, né, de alguns alunos, os que ficaram melhores, para guardar junto no relatório. Sim. E tá ali, ó, quase 40 anos guardado. Então, eu terminei o magistério aqui. E eu só fui fazer a faculdade muito tempo depois, quando as meninas já tinham nascido. Porque eu já estava dando aula no Antônio Paglia, senão eu não teria conseguido, porque era só para professor, né? E eu agradeço todos os dias a professora Ivaci, que era a diretora na época, e me convidou para dar aula de ensino religioso, porque tinha faltado, e ela me conhecia, né? Ela morou, quando jovem, que estudava com a avó, Davina Branco, né? Então, ela conhecia a minha família, conhecia como eu era e tal. Ela me convidou. Eu já trabalhava na prefeitura, tinha uma salinha ali próximo à Câmara dos Vereadores, que a gente tinha um salão de beleza que ensinava para as meninas, adolescentes, o corte de cabelo, fazer unha. Uma oficina. Isso, tipo uma oficina. E uma oficina de artesanato, para ensinar a bordar, pintar. Então, eu já trabalhava 20 horas ali. E ela me chamou mais 20 horas na escola. Graças a isso, eu tive direito a... Quer dizer, passei no vestibular, né? Porque senão não faria. Mas era um quesito, né? Estar trabalhando sem formação. Aí, de ensino religioso, eu ampliei para algumas aulas de artes. Na época, não tinha material nenhum em nenhuma escola pública de artes, ensino religioso, de forma alguma. Você tinha que se virar nos 30. Mas eu sabia que lá no Rio de Janeiro iam por lixo livros e livros das divulgações das editoras, né? Daí eu mandei uma cartinha para a Madre Provincial e ela me mandou uma caixa cheia de livros de artes, ensino religioso, que foi a minha base para trabalhar. Legal. E me ajudou bastante tempo. Helenice, aproveitando então, como esse nosso episódio vai ao ar na Semana Santa, né, na véspera da Sexta-feira Santa, na véspera de Páscoa. Aqui em Ponte Serrada, você já comentou também que participou do início de tudo, né, das encenações e que se tornaram tão famosas ao longo das décadas em Ponte Serrada e estão até hoje. Hoje a gente também faz parte, né, a gente participa voluntariamente como todos os outros. E então eu quero aproveitar justamente essa tua experiência, essa tua bagagem religiosa também, para comentar um pouquinho sobre a questão da encenação que acontece em Ponte Serrada, mas um pouco sobre essa passagem da história bíblica, né, da Páscoa. Então, nós estamos na Semana Santa, como já foi comentado, né, desde domingo, que foi o domingo de Ramos, onde as pessoas têm
o hábito e a religiosidade de irem à missa, levar os ramos serem bentos para afastar temporais. Alguns queimam quando tem temporal, outros, que nem eu levo um monte de chá, porque daí durante o inverno eu vou tomando chazinho daqueles ramos que eu levei para abençoar. A quaresma é um tempo de 40 dias, né, que se inicia na quarta-feira após a terça-feira de carnaval. E a quaresma só é marcada a partir da Páscoa, começa-se de trás para frente. Qual é o dia da Sexta-feira Santa, da lua cheia, né, antes de iniciar a quarta-feira de cinzas. Então, são 40 dias, se a gente contar, dá 44 dias, não dá bem certinho, né, os 40 dias, mas 40 é um número simbólico, né, que está presente na Bíblia em vários momentos. O começo da Páscoa é lá no Antigo Testamento, quando o povo do qual Jesus nasceu estava escravo no Egito, sofrendo muito. Então, eles pediram ajuda a Deus, rezaram muito, e o Senhor enviou Moisés para tirar o povo do Egito. E a gente conhece essas passagens, né, que eles sofreram muito para sair, porque o faraó não deixava, né, as 7 pragas, né, que sobrevieram, até a última, que foi a morte do primogênito, que matou o filho dele, e aí ele resolveu deixar o povo ir embora. Mas esse povo lá no Egito, enquanto se preparava para sair, Moisés orientou que eles passassem no portal da casa de cada um, que fizesse uma refeição rápida, matasse um cordeiro novo, sem manchas, comesse toda a carne, fizesse pão ázimo, que é o pão sem fermento, e comessem ervas amargas para se preparar para a saída do Egito. E passasse o sangue daquele cordeiro na porta de entrada, que o anjo da morte ia passar. A porta que tivesse o sangue, ele não entraria. Foi o que o povo fez, se preparou, arrumou tudo para sair às pressas. Quando o faraó viu que o filho dele morreu, aí ele, pensando em coisas piores, né, que viriam, ele liberou o povo para sair. E Moisés guiou esse povo saindo do Egito para passar pelo deserto, para chegar à terra prometida. Mas antes disso teve que passar pelo Mar Vermelho, né, que se dividiu as águas e tal. Mas quando o povo já estava longe, Faraó se arrependeu, né, de ter deixado ir embora. Ele foi atrás com seus soldados, seus cavalos, suas bigas e etc. E o povo já estava no meio do mar, que as águas tinham sido abertas. E o faraó e todo o seu séquito, né, adentrou ao mar, mas o mar se fechou e eles, né, o faraó voltou e os soldados morreram, etc. A gente conhece essa história. E o povo hebreu passou 40 anos no deserto. 40 anos. 40 anos para chegar na Terra Prometida. Moisés não entrou com o povo na Terra Prometida, ele morreu antes. Quem entrou foi Josué. E então a quaresma tem esse simbolismo de 40 anos de sacrifício, de luta, de oração, para você chegar a um objetivo satisfatório. Você saiu de uma realidade de morte, que era o que eles viviam no Egito, né? Escravos, passando fome, apanhando muito, sendo violentado de todas as formas, para chegar numa vida onde lá na Bíblia diz corria leite e mel, né? Então, saiu de uma situação de morte para uma situação de vida. Jesus passou 40 dias no deserto se preparando para o que viria depois, que ele sabia, que ele aceitou, né? Que seria a sua paixão. Então, antes da vida pública, ele passou lá sofrendo, sendo tentado de todas as formas pelo demônio, né? Então, tem esse simbolismo a quaresma, de você sair de uma realidade de sofrimento para uma realidade de vida. Jesus saiu da paixão para a ressurreição, né? E a quaresma é isso. Embora hoje em dia a gente não faça mais jejum a quaresma inteira, não faz penitência a quaresma inteira. Se vocês perguntarem para os avós e bisavós, vocês vão saber que na quaresma, o povo lá, há uns 80 anos atrás, não muito mais do que isso,
não fazia nenhum trabalho assim que trouxesse retorno. Não tanto na quaresma toda, mas na Semana Santa. Mas na quaresma não se comia carne, em todas as sextas-feiras não se comia carne. Se rezava muito, se fazia muita penitência. Hoje em dia a gente faz muito pouco, por sinal, na Semana Santa, que antecede a ressurreição de Jesus, ali a sua paixão, morte e ressurreição. A gente faz a abstinência de carne. Em quais dias da quaresma? Agora. Na quarta-feira de cinzas, quando inicia, e na sexta-feira santa, né? Uhum. E fazer uma abstinência de carne simplesmente por fazer, para você realizar um sacrifício, a gente sabe que não é isso que acontece. Você não come carne, mas você come o peixe mais caro que tem no mercado. Faz um banquete, né? Faz um banquete. Por exemplo, tem muitas famílias que têm a tradição de fazer o bacalhau. É uma fortuna. Bacalhau Salmão. É uma fortuna. Salmão. É uma fortuna. Camarão. É uma fortuna, né? Qual é o objetivo da abstinência de carne? Você fazer um sacrifício, não comer a carne e comer uma comida simples, que não custe muito, e o dinheiro que você gastaria para comer aquela carne, você fazer uma doação. Né? A campanha da fraternidade nasceu no Brasil há 60 anos atrás. E todos esses anos ela trabalha um tema, uma realidade que precisa ser combatida. E lá no Domingo de Ramos, você faz uma doação, que é para a campanha da fraternidade, que vai para um fundo comum para ajudar todas essas realidades que estão necessitadas. Então, nós temos a Caritas no Brasil, que é uma associação que tem os fundos para ajudar nas realidades sociais, nas catástrofes, né, na miséria, na fome. Começou-se no Nordeste, lá em Pernambuco, a ideia da campanha da fraternidade, justamente porque o povo do Nordeste era do Brasil a região mais precária, né? Então, os padres, os bispos começaram a pensar em situações para melhorar aquela realidade. E deu certo, nós estamos aí há 60 anos realizando. Você vai na missa ao Domingo de Ramos e leva um envelopezinho da campanha da fraternidade com 10, 20, 30, 50, quanto você puder doar, e aquilo vai integralmente para o fundo da Caritas para ajudar os necessitados, em vários âmbitos, né? Uhum. E agora, na Semana Santa, outra coisa que eu queria lembrar. Antigamente também a gente fazia silêncio na Semana Santa, não ligava rádio, se tivesse televisão, não ligava televisão, não conversava muito alto em casa. E hoje? A gente precisa de silêncio para silenciar o interior e para você se encontrar com Deus. Deus está em todas as situações, em todas as realidades, mas muitas vezes a gente não vê e não percebe, porque tem tanto barulho dentro da gente e fora da gente que é difícil de encontrá-lo, né? E hoje é quarta-feira de cinza já. Hoje o Padre Pedro vai para Joaçaba com uma equipe, onde o bispo realiza a missa da bênção dos óleos. Os santos óleos que vão ser usados nas paróquias durante todo o próximo, esse ano agora, até chegar a Páscoa do ano que vem. O óleo do crisma, que é para realizar a crisma, e também usa-se no batismo o óleo do crisma. O óleo do batismo, que é para os batizados. E o óleo dos catecúmenos, que é o óleo para os enfermos, né? Que quando o padre visita o enfermo e faz a unção do enfermo. Então, hoje é a missa que todos os párocos estarão em Joaçaba presentes para receber esses óleos e trazer de volta para a paróquia. Amanhã, quinta-feira santa, que é a missa do lava-pés, onde Jesus se reuniu com seus 12 apóstolos para realizar a última ceia com eles, que ele sabia que ia ser entregue ainda naquela noite, né? Ao séquito do imperador lá. E a gente vê o maior gesto de amor que Jesus realizou em vida, que foi lavar os pés dos apóstolos, para nos mostrar que a gente faz as coisas dando o exemplo. Uhum. Ser simples, pobre, humilde. Não pobre, você não precisa ser pobre de bens. Você pode ter muitos bens.
mas você ser generoso, você olhar para a dificuldade do outro, você ser simples. Quantas pessoas que a gente sabe que tem muitos bens e se você não conhecesse não diria, porque a pessoa não ostenta. Sim. Jesus realizou esse milagre, né, do amor, de lavar os pés uns dos outros, de ajudar, de se pôr a serviço, né? Se você quer ser o maior, seja o menor, né? Que você vai dar o exemplo. E a Sexta-feira Santa é onde Jesus padece, né, a sua paixão e acaba sendo crucificado. E a gente tem essa alegria de ter em Ponte Serrada, a gente viver estes momentos. Porque não é só a apresentação de um teatro, né? É a apresentação de uma realidade que dura mais de 2000 anos. Será que foi uma mentira muito bem contada? Eu acredito que não, né? É uma realidade que perdura tanto tempo e tantas pessoas vivem e contam essa história, e é um momento de refletir, né? Olha tudo que Jesus passou por mim, e eu às vezes não tenho o tempo, a disponibilidade de ficar com ele uma noite, 1 hora na missa, né? Nós vamos ter a partir de amanhã, depois da missa, a adoração do Jesus morto, até às 5 horas da manhã. Então, cada horário tem uma equipe que coordena, mas todo mundo pode passar lá. É como se eu estivesse lá passando a noite com o meu avô doente, com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, e eu muitas vezes não sou capaz de ficar com ele no hospital. Jesus está naquela pessoa que está lá no hospital, né? Está naquele que está sofrendo. Porque tem uma frase que diz assim, o caminho para a casa do meu pai passa pela casa dos meus irmãos. Então, se eu não fizer para o outro que Jesus está presente, como é que eu vou fazer para um ser espiritual que eu nunca vi e não conheço? Então, a Bíblia nos ensina que Jesus está presente em todas as pessoas. Então, da Quinta-feira Santa para a Sexta, eu vou passar uma meia horinha, 1 hora, né, refletindo, meditando, para depois eu ter a graça de ressuscitar com Jesus lá no domingo, né, no domingo de Páscoa. Nós temos, não só em Ponte Serrada, mas muitos lugares, o culto da Sexta-feira Santa muito mais presente do que a ressurreição. É importante a gente viver o momento da paixão de Jesus, é importante, mas a gente não pode parar ali. Ainda tem o domingo da ressurreição, tem o sábado santo, com todos os rituais que são importantes para a gente conhecer a nossa história religiosa, né? E o domingo da ressurreição. Então, é viver uma semana pensando em tudo que Jesus fez e sofreu por mim, o que eu posso fazer por ele, né? Como que eu posso fazer para agradecer todo esse sofrimento? É bem importante isso. Sim. E o fazer por ele, muitas vezes, como tu mesmo disse, não é fazer para ele o ser espiritual, apenas isso. Mas é fazer por ele para a pessoa que está em necessidade do teu lado, né? Isso, porque muitas vezes eu me coloco nesse lugar. Eu vou na igreja, eu rezo muito, eu participo disso, eu participo daquilo, estou ali tão compenetrada na igreja, tão unida espiritualmente a Jesus. Saí da igreja, encontrei alguém precisando de ajuda, eu viro a cara e mudo de lado na rua. Não é assim. O Evangelho não ensina isso, né? Eu vou buscar na missa, no encontro, na adoração, forças, inspiração e bênção de Deus para eu sair dali e continuar a minha missão, né? Fazer pelo outro aquilo que ele precisa. Não é só rezar e não realizar aquilo que eu estou vivenciando. Muito bem, legal. Tá aí a explicação da pergunta que a gente fez para Maria Helenice. Eu acho que todo mundo pôde, de alguma forma, absorver, né? Ao menos parte dessa informação, de todas essas informações que você trouxe. Eu quero fazer um comentário a respeito da questão da humildade, que
você falou algumas vezes, e que muitas vezes a gente usa como sinônimo e de forma errada a humildade para a pobreza, né? Uma pessoa que é pobre é humilde, né? A gente usa isso como sinônimo. E ouvindo você falar, inclusive, reforça que a humildade, ela pode estar em qualquer tipo de pessoa, e ela não está atrelada aos bens, né? A pessoa pode ser uma pessoa rica em posses, mas humilde nas suas atitudes, né? Humilde de ser prestativa, humilde de auxiliar, de estar presente na comunidade, né? Então, um comentário que eu gostaria de trazer também. Isso, Jefferson, você está totalmente certo, porque a humildade é um fruto do Espírito Santo, né? Que nós temos os dons do Espírito Santo, os 7 dons, e cada dom tem os frutos, as virtudes teologais que a gente chama na igreja. E as principais são fé, esperança e caridade. Você pode até nem ter fé, nem ter esperança, mas se você não fizer a caridade, você não vai para o céu. Uhum. A caridade é o amor, né? O amor em primeiro lugar, sempre. Tanto é que Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira da nossa diocese, no qual completará 50 anos ano que vem, e o senhor bispo Dom Mário está passando pelas paróquias para fazer essa preparação. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu aos 24 anos, fechada num claustro de um mosteiro, porque tem a vida religiosa austera, que os religiosos ficam enclausurados e não saem. E ela fazia tudo o que ela fazia por amor e pelas missões. E ela dizia que nada é pequeno onde o amor é grande. Então, se você tiver um grande amor, qualquer coisa que você fizer vai valer a pena. E a humildade, claro. Você não pode ter posses, pode ter um cargo social, público, mas se você não for humilde, nem sempre aquilo que você passa vai ser absorvido, né? Então, a humildade, sim, é muito importante na vida das pessoas. E muitas vezes até ser humilde para reconhecer que errou, né? A gente não acerta sempre. Todo mundo tem erros e acertos, mas a gente erra bastante. Muitas vezes mais erra do que acerta, mas se você for humilde para reconhecer que errou e recomeçar, isso tem um grande valor diante de Deus e diante da sociedade. Uhum. Muito bem, perfeito. Legal. Muito obrigada pelo convite e por esse espaço. Espero que as pessoas absorvam um pouquinho. Com certeza. Muito, muito edificante, na verdade, ouvir essas palavras, né? Porque, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Que é o momento da Semana Santa, né? As vésperas aí da Sexta-feira Santa, da Páscoa, né? E bacana conversar com a Maria Helenice, que a gente conhece de muita longa data, né? Mas muitas histórias que ela trouxe aqui a gente não conhecia, né? A gente não sabia. E certamente o pessoal que está em casa, que está acompanhando até agora o Fala Mais também, foi surpreendido de alguma forma e de forma positiva, na maioria das vezes ali, porque deu para ver que algo não modificou da Maria Helenice desde a época que ela decidiu entrar para o convento lá, que é essa vocação religiosa, digamos assim, né? Essa adoração pela palavra que está na Bíblia, né? Por tudo que você viveu dentro do convento e que você continua alimentando. A prática, né? Mesmo depois de ter saído, depois de tanto tempo de ter saído do convento. Então, parabéns por a tua trajetória, por a tua fé, pela tua dedicação ao próximo e tudo mais, né? Por tudo que você fez pela comunidade, continua fazendo, né? E pela história que você construiu, a família que você construiu, e também obrigado pela tua presença aqui no Fala Mais. Eu que agradeço. Muito obrigada e que Deus abençoe sempre vocês e o trabalho de vocês. Obrigado. Amém. Muito obrigado. O agradecimento por ter aceito vir compartilhar aqui não só a tua história, né, mas esses ensinamentos, né? Esses ensinamentos, e como eu falei antes, eles a partir de agora estão registrados, documentados aqui para que outras pessoas possam
absorver tudo isso que a gente conversou hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente também agradece vocês que nos acompanharam em mais esse episódio, e um agradecimento especial também às nossas marcas parceiras aqui do Fala Mais, que são a Cicobi Valqueira do Sul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Esse pessoal aí que nos auxilia a fazer o podcast acontecer, né, nessa temporada. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima semana, e uma feliz Páscoa aí para vocês.